Fala, gente boa, esse é o Teoria da Inspiração e estamos aqui de volta para falar, como eu prometi, sobre os Anéis de Poder, o Senhor dos Anéis, essa série que está aí passando semanalmente aí na Amazon Prime. Eu me comprometi aqui no Teoria da Inspiração a ficar gravando vídeos, criar uma playlist para falar sobre os Anéis de Poder. E eu estou indo de episódio a episódio, a cada 2 episódios, para fazer ali um apanhado e comentando com mais conteúdo. Mas antes de falar sobre o episódio, quero convidar você a compartilhar, curtir esse canal, a divulgar, você que é nerd, cristão, gospel, gosta de teologia, gosta de filosofia, gosta de cultura pop, pega esse canal aqui, compartilha com a galera, tem um cara comentando sobre aquilo que você gosta, esse olhar que a gente precisa ter, que é um olhar com filtros com a nossa cosmovisão. Bem, é muito interessante falar sobre a série Os Anéis de Poder, porque, como eu já vinha comentando aqui, olha que eu falei lá no meu primeiro vídeo, falando que aquele estranho que aparece no final lá era Sauron, tem gente falando que era o Gandalf, mas os episódios agora 4 e 5 deram bastante indícios de que ele seja realmente Sauron. O estranho que está lá com a Nori, lá com os pés peludos, e tudo indica que seja Sauron mesmo. Olha, pode ser que eles estejam enganando a gente, jogando pistas para um lado para apontar para outro, mas continuo aí com a minha aposta, estava em dúvida, mas continuei com a minha aposta de que é Sauron ali, aquele estranho que aparece. Mas vocês sabem aqui que é a teoria da inspiração, e eu quero comentar aqui algumas coisas que me chamam a atenção. Na verdade, esse episódio 4 e 5 me chamou muito a atenção, e eu estava falando aqui no episódio anterior, no último que eu lancei, sobre o mal que se move ali sorrateiramente, né? E aqui falando um pouquinho sobre a abertura, é interessante ver ali o mal se movendo ali como uma serpente, o mal que se movimenta ali sorrateiramente, é uma coisa que me chama a atenção. Mas esse episódio falou sobre a aventura para o desconhecido, e a gente está acompanhando aí 3 núcleos, né? O núcleo lá da Galadriel, e que envolve ali Elrond, Durin, esse núcleo aí, que ela está lá em Númenor. Você tem um outro núcleo ali da Nori, com um estranho que chegou ali, e você tem um outro núcleo que é com Arondir, que está ali também em outro lugar. E o pessoal começou a falar aí da tese de uma linha do tempo diferente, lá igual The Witcher, você está assistindo uma coisa só, mas tem linhas de tempos diferentes, e eu comecei a achar isso também, e esse episódio 5 em especial, deu a entender claramente, deixou indícios muito claros, lançou essa questão aí, não respondeu, mas eu estou convicto ali de que nós estamos acompanhando 2 linhas de tempo diferentes que estão ali sendo mostradas para nós e que vão ter uma unificação. Até porque você está vendo ali 3 núcleos que ainda não se encontraram, e aparentemente não se encontraram, né? Porque aquele rei lá do sul que está ali com a Galadriel, tudo indica que ele seja aquele menino lá que está lá com Arondir, que foi com aquele grupo que se entregou ali aos orcs. Então tudo indica ali que é o mesmo personagem, e a gente está vendo as coisas caminhar ali para juntar os 3 núcleos, juntar as 3 histórias, e isso aumenta a expectativa. Mas aqui é a teoria da inspiração, né? E eu gosto de ficar vendo, e as lições que a gente tira dos episódios aí dos Anéis de Poder, uma lição que eu tirei aqui nesses 2 últimos episódios é a jornada de Isildur, né? Que começou a ser mostrada ali de maneira mais ampla, né? Bem, por que eu estou falando de Isildur, né? Porque se você pega a história do Senhor dos Anéis, e você pega ali Aragorn, e a espada com que Aragorn ali, ele vai para o Retorno do Rei, que é mostrada ali aquela espada que estava despedaçada, porque foi com essa espada que foi cortada ali na batalha ali contra Sauron, que cortou um anel que estava ali nas mãos de Sauron, cortou ali a mão dele, né? Essa espada que foi utilizada por um personagem chamado Isildur, que é o ancestral de Aragorn. E olha só que interessante, nós estamos acompanhando ali o Isildur começando a sua jornada, com as inseguranças, como um personagem que é medroso, que quer sair para a grande aventura, e todo episódio o episódio 5 falou um pouco dessa questão, dessas inseguranças, mas ao mesmo tempo o anseio dele pela aventura, e como isso vai acontecendo ali no coração dele, o contexto dele. Olha, como eu gosto disso, como eu gosto de olhar para esse frame que é mostrado na série, para esse personagem ali em construção, e você ter ali a informação do todo, de como ele se transforma em um grande herói, de como ele é um personagem importante para a saga, e esse recorte que é feito dessa fase da vida dele.
Na verdade, isso nada mais magnífico, né? Nada mais inspirador, né? Nada mais profundo. E aqui a teoria da inspiração, né? Eu gosto de coisas que inspiram do que olhar para essa característica do ser humano, né? A gente não tem diante de nós a informação daquilo que nós nos tornaremos. E a gente sempre, aqueles que estão em formação, muitos aqui, jovens, adolescentes, galera novinha que acompanha aqui o meu canal, né? Então aí com o futuro todo pela frente, é uma coisa que eu gosto muito de falar sobre isso. E a gente não sabe o que vai acontecer conosco, mas é inspirador. Quando você pega histórias que mostram, né? Aquele personagem que se transforma em um grande herói naquela fase ainda da vida dele em que ele está descobrindo o seu caminho, descobrindo a sua jornada, o convite para o desconhecido, o convite para a aventura, o atender a um grande chamado. Olha, acompanhe lá o personagem de Isildur. Eu estou muito curioso para saber quando essas linhas se conectarem, o que vai acontecer daí com Isildur, porque ele é um grande herói e a gente está com o olho ali sobre ele. Mas, pensando sobre ele, eu fiquei pensando, né, como que eu estava pensando sobre isso depois de ter assistido o episódio 5, né, como que é interessante você acompanhar ali histórias. E uma coisa que me fascina na escritura é justamente quando você tem a linhagem ali dos personagens, você vê ali os ancestrais ali. Eu gosto muito da linhagem ali que vai de Gênesis até o personagem, quando você tem ali Jacó. E é interessante você acompanhar ali os desdobramentos que vão até ele. Eu gosto muito de ver também o desdobramento que vem ali de Davi e seus descendentes, e ver ali como que as coisas vão acontecendo na juventude deles, como esses personagens vão se transformando em pessoas que têm importância na sua geração, alguns importâncias porque tiveram um coração bondoso, e a Escritura descreve, né, temeram a Deus, outros que tiveram importância porque foram maldosos, porque se desviaram do bom caminho. E a pergunta que fica, né? Você está nessa fase da sua vida descobrindo para onde você tem que ir, e a pergunta é que caminho que você vai seguir, né? Eu fico sempre pensativo sobre isso e a responsabilidade de termos humildade para buscarmos direcionamento, bons mestres, boa direção, boa instrução para seguirmos para os bons caminhos. Eu estou aqui na expectativa de trilhar bom caminho, mas estou na expectativa mais ainda de ver para onde que a Anéis de Poder está indo. Acho que você está nessa expectativa também, então continua acompanhando aqui meus vídeos aqui, e a gente está melhorando aqui a estrutura cada vez mais para entregar para você bom material. E é isso, e eu vou ficando por aqui, mas continuo convidando você para curtir esse canal, compartilhar esse vídeo. Vem com a gente aí com a Teoria da Inspiração aí, que temos muita coisa sempre planejando, olhando, muita coisa para falar aqui para vocês. Então a gente se encontra aí nos próximos vídeos, ainda falando sobre o Senhor dos Anéis e Anéis de Poder, mas falando sobre outras coisas. Qualquer hora eu venho aqui com um vídeo de alguma coisa que chamou minha atenção. Mas é isso, esse é o Teoria da Inspiração, a gente fica por aqui. E como diria o mestre, ou os mestres Jedi, que a força esteja com vocês, meus padawans. É isso, até a próxima. Valeu!